Coloque seus fones. Feche seus olhos. Respire fundo. O terror aguarda além do véu. Mensageiros do vazio. O telescópio havia sido meu refúgio desde a infância. Enquanto outras crianças brincavam com bolas e bonecas, eu passava horas observando as estrelas, fascinado pela vastidão do cosmos. Essa paixão me levou naturalmente à astronomia como profissão. Aos 35 anos, eu era professor assistente no Departamento de Astrofísica da Universidade Federal, com uma modesta reputação por meus artigos sobre anomalias em padrões de radiação estelar. Foi essa especialização que me colocou no caminho do que viria a mudar minha vida, e possivelmente o destino da humanidade. Tudo começou com um e-mail da doutora Helena Vasconcelos, diretora do Observatório Nacional. Ela havia recebido dados de um radiotelescópio no Chile que detectou um padrão de sinais extremamente incomum vindo da região de NGC 4889, uma galáxia elíptica a 300 milhões de anos-luz de distância. Os sinais não correspondiam a nenhum fenômeno astrofísico conhecido. Precisamos de alguém com seu conhecimento em anomalias de radiação, escreveu ela. Os dados estão sendo mantidos em sigilo por enquanto. Não queremos outro incidente como o Wow, Signal, que gerou especulações desenfreadas. Aceitei o convite imediatamente. 3 dias depois, estava no Observatório Nacional, em uma sala, isolada com equipamentos de última geração e acesso exclusivo aos dados brutos do radiotelescópio chileno. Os primeiros dias foram de pura frustração. Os sinais apareciam em intervalos irregulares, com frequências que mudavam constantemente, desafiando qualquer tentativa de análise convencional. Não se encaixavam em nenhum modelo de pulsar, quasar ou qualquer outro objeto cósmico catalogado. Foi na 4ª noite, quando todos já haviam ido embora e eu permanecia sozinho no laboratório, que percebi algo que havia escapado à nossa atenção. Os intervalos entre os sinais, quando convertidos em unidades de tempo baseadas no decaimento do hidrogênio, uma constante universal, formavam uma sequência matemática precisa. Não era aleatório. Era uma mensagem. Com as mãos trêmulas, programei o computador para decodificar os sinais usando a sequência como chave. O resultado foi uma série de equações matemáticas complexas que, quando resolvidas, geravam coordenadas tridimensionais. Coordenadas que, percebi com um arrepio, correspondiam exatamente à localização de nosso sistema solar em relação ao centro da Via Láctea. Eles sabiam onde estávamos. Passei a semana seguinte em um estado de excitação febril, dormindo. Apenas algumas horas por noite no sofá do laboratório. A doutora Vasconcelos, preocupada com minha obsessão crescente, sugeriu que eu tirasse alguns dias de folga. Recusei veementemente. Como poderia descansar quando estava potencialmente decodificando a primeira comunicação extraterrestre confirmada da história? Os sinais continuavam chegando, e com cada novo conjunto de dados, o padrão se tornava mais claro. Não eram apenas coordenadas, era uma linguagem matemática completa, usando constantes universais como vocabulário. Gradualmente, comecei a compreender fragmentos do que estava sendo transmitido. Não era uma saudação amigável, era um aviso. As equações descreviam o que só posso traduzir como entidades que existiam no que a mensagem chamava de vazio entre realidades. Seres de dimensões superiores que percebiam nosso universo tridimensional como nós perceberíamos uma folha de papel. E, de acordo com a mensagem, essas entidades haviam notado nossa civilização. A fonte dos sinais, que comecei a chamar de os mensageiros, parecia ser uma civilização muito mais avançada que a nossa, que havia enfrentado essas entidades no passado. Eles alertavam que nossa tecnologia de comunicação, especialmente nossas transmissões de rádio de alta potência, estavam criando ondulações no tecido da realidade, atraindo a atenção indesejada desses seres do vazio. Quando apresentei minhas descobertas à doutora Vasconcelos, ela me olhou com uma mistura de fascínio e ceticismo. Ricardo, você está sugerindo que recebemos um aviso cósmico sobre monstros interdimensionais? Colocado dessa forma, soava absurdo, mas os dados estavam ali, as matemáticas eram sólidas.
Não estou dizendo que devemos entrar em pânico, respondi, mas precisamos considerar a possibilidade de que não estamos sozinhos e que nossa posição no cosmos pode ser mais precária do que imaginamos. Ela concordou em formar uma pequena equipe de especialistas para analisar minhas descobertas, sob o mais estrito sigilo. Físicos teóricos, linguistas matemáticos e até mesmo um filósofo da ciência foram trazidos para o projeto, que recebeu o codinome Cassandra. Enquanto isso, continuei meu trabalho de decodificação. Os mensageiros forneciam o que parecia ser instruções para construir algum tipo de dispositivo, não para comunicação, mas para proteção. As equações sugeriam que este aparelho geraria um campo que tornaria nossa região do espaço menos visível para as entidades do vazio. Foi durante essa fase que os sonhos começaram. Sonhos vívidos de espaços não euclidianos, onde as leis da física que eu conhecia não se aplicavam. Visões de vastas estruturas que pareciam cidades, mas construídas em ângulos impossíveis, habitadas por formas que minha mente consciente não conseguia recordar ao despertar, deixando apenas uma sensação de terror primordial. Em um sonho recorrente, eu flutuava no espaço, observando a Terra de longe. Gradualmente, o vazio ao redor do planeta começava a dobrar-se, como se o próprio tecido do espaço estivesse sendo manipulado por mãos invisíveis. E então, emergindo dessas dobras impossíveis, formas colossais se manifestavam. Entidades de geometria incompreensível, com apêndices que pareciam existir em múltiplas dimensões simultaneamente. Acordava desses sonhos encharcado de suor, frio, com equações complexas ecoando em minha mente. Equações que eu anotava freneticamente e que, para meu assombro, se encaixavam perfeitamente no esquema de proteção que os mensageiros estavam transmitindo. A equipe do projeto Cassandra notou minha deterioração física e mental, mas atribuiu ao excesso de trabalho e à pressão da descoberta. Apenas o Dr. Maurício Ribeiro, o filósofo da ciência, parecia perceber algo mais profundo. Você está tendo sonhos, não está? Ele me perguntou um dia, quando estávamos sozinhos no laboratório. Antes que eu pudesse responder, ele continuou. Espaços impossíveis, entidades que não deveriam existir. A sensação de que algo está observando nossa realidade de fora. Meu sangue gelou. Como você sabe disso? Ele sorriu tristemente. Porque também estou tendo. Acho que todos que trabalham diretamente com a decodificação estão. É como se o simples ato de compreender a mensagem abrisse uma porta em nossas mentes. Nos dias seguintes, confirmamos que todos os 7 membros principais da equipe estavam experimentando sonhos similares. A doutora Vasconcelos, alarmada, sugeriu interromper o projeto. Mas já era tarde demais. Estávamos perto de completar o dispositivo de proteção e os sinais indicavam urgência crescente. Os mensageiros agora transmitiam que as entidades do vazio haviam definitivamente detectado nossa civilização e estavam estendendo sua percepção em nossa direção. O que quer que isso significasse, não soava como algo que queríamos experimentar. O dispositivo foi concluído em uma instalação subterrânea especialmente construída. Era surpreendentemente simples em aparência. Um arranjo de cristais de quartzo sintetizados em configurações específicas, cercados por bobinas supercondutoras que geravam campos magnéticos precisamente modulados. Quando ativado, não produzia efeitos visíveis, apenas um zumbido quase subliminar que fazia meus dentes doerem. Na noite da ativação, todos os 7 membros principais da equipe estavam presentes. O Dr. Ribeiro havia insistido em um detalhe não especificado pelos mensageiros. Um círculo de sal ao redor do dispositivo. Uma precaução de várias tradições antigas, ele explicou, ignorando os olhares céticos. Se estamos lidando com entidades de outras dimensões, não custa adicionar proteções de múltiplas fontes. Quando o interruptor foi acionado e o dispositivo começou a funcionar, senti imediatamente uma mudança na atmosfera. O ar parecia mais denso, como se a própria realidade tivesse se tornado mais sólida. Os sonhos que haviam nos atormentado cessaram naquela noite, substituídos por um sono profundo e sem imagens. Parecia que havíamos conseguido. O dispositivo estava funcionando,
criando uma espécie de camuflagem cósmica para nosso planeta. Os sinais dos mensageiros continuavam, agora fornecendo instruções para refinamentos no aparelho. Foi então que notamos a primeira anomalia. Um dos técnicos de laboratório, que não fazia parte da equipe principal e não havia trabalhado diretamente com a decodificação, começou a apresentar comportamento estranho. Inicialmente, eram apenas pequenos lapsos de memória e desorientação momentânea. Depois, ele começou a desenhar símbolos complexos obsessivamente, símbolos que reconhecemos com horror como representações bidimensionais das equações dos mensageiros. Quando confrontado, ele parecia confuso, incapaz de explicar suas ações. "Eu só preciso desenhar", ele murmurou. "Eles precisam de um mapa, precisam saber onde está o dispositivo." Ele foi imediatamente afastado do projeto e colocado sob observação médica. Mas não foi o último. Nos dias seguintes, funcionários do observatório, seguranças, até mesmo pessoas nas cidades vizinhas começaram a apresentar sintomas similares. Todos desenhando os mesmos símbolos, todos murmurando sobre mostrar o caminho e marcar o local. A doutora Vasconcelos convocou uma reunião de emergência da equipe principal. "Algo está errado", ela declarou, o rosto pálido de exaustão. "O dispositivo deveria nos proteger, mas parece que está atraindo algo." O Dr. Ribeiro, que havia se tornado cada vez mais recluso e paranoico, falou então. "E se não fossem os mensageiros que estavam nos enviando o aviso? E se fossem as próprias entidades, disfarçando sua verdadeira natureza?" Um silêncio pesado caiu sobre a sala. A possibilidade era aterradora, que tivéssemos sido manipulados a construir não um escudo, mas um farol, ou pior, um portal. Situação deteriorou-se rapidamente nas semanas seguintes. O número de pessoas afetadas pelo que chamávamos de a influência crescia exponencialmente. As autoridades locais relatavam comportamento de massa inexplicável, pessoas se reunindo em formações geométricas precisas em espaços abertos, todas voltadas para o céu noturno, especificamente para a região de NGC 4989. Enquanto isso, fenômenos atmosféricos inexplicáveis começaram a ocorrer. Auroras boreais apareciam em latitudes onde nunca haviam sido vistas. Nuvens formavam padrões circulares perfeitos. Animais exibiam comportamento errático. Pássaros voando em formações impossíveis. Insetos se aglomerando em desenhos. Complexos que, vistos de cima, replicavam os mesmos símbolos que os humanos afetados desenhavam compulsivamente. Nossa equipe, protegida pelo círculo de sal do Dr. Ribeiro, que agora parecia menos uma superstição e mais uma salvação, permanecia, imune à influência. Mas estávamos encurralados na instalação subterrânea, observando com um horror crescente os eventos através de câmeras de segurança e relatórios fragmentados que ainda conseguíamos receber. Foi o Dr. Ribeiro quem finalmente verbalizou o que todos temíamos. "Eles estão chegando. Não são apenas entidades observando de longe. Eles estão atravessando." Naquela mesma noite, os instrumentos astronômicos ainda operacionais detectaram uma anomalia massiva na região de NGC 4889. Uma espécie de dobra, no espaço-tempo, como se algo estivesse distorcendo o próprio tecido da realidade. E então, os céus se abriram. Não literalmente, mas é a única forma que encontro para descrever o que aconteceu. O céu noturno, visível através das poucas câmeras externas ainda funcionais, pareceu rachar como um espelho, revelando algo além das estrelas. Um vazio que não era apenas ausência de luz, mas ausência de realidade como a conhecemos. Desse vazio, eles emergiram. Descrever as entidades é quase impossível em linguagem humana. Eram vastas, maiores que cidades, com geometrias que faziam meus olhos doerem ao tentar compreendê-las. Tinham apêndices que pareciam tentáculos, mas que se moviam através de dimensões que não deveriam existir em nosso universo. Suas peles, se é que posso usar esse termo, refletiam luz de maneiras impossíveis, criando padrões hipnóticos que induziam náusea e desorientação em quem os observava. Mais perturbadora ainda era a sensação que transmitiam, não de malevolência, mas de completa indiferença.
Como cientistas observando bactérias em uma placa de Petri, eles pareciam estudar nosso mundo com curiosidade clínica, completamente alheios ao terror que causavam. As pessoas afetadas pela influência agora se moviam como uma única entidade, todas convergindo para a localização de nossa instalação subterrânea. O dispositivo que havíamos construído pulsava com energia crescente, o zumbido subliminar agora um rugido que fazia as paredes de concreto vibrarem. Precisamos destruí-lo, declarei, a voz quase inaudível sobre o rugido do dispositivo. Foi um erro desde o início. A doutora Vasconcelos, que havia se tornado quase catatônica nos últimos dias, finalmente reagiu. Não podemos. É nossa única proteção. É um farol, insistiu o Dr. Ribeiro. Está guiando-os diretamente para nós. Enquanto discutíamos, as câmeras externas mostravam a multidão de influenciados se aproximando, seus movimentos sincronizados de maneira perturbadora. E acima deles, descendo lentamente do céu fraturado, as entidades do vazio se aproximavam. Foi então que recebi uma última mensagem. Não dos mensageiros, não das entidades, mas de algum lugar dentro da minha própria mente. Uma compreensão, súbita e clara, como se um véu tivesse sido levantado. O dispositivo não era nem escudo nem farol, era uma âncora. As entidades não podiam simplesmente entrar em nosso universo. Precisavam de um ponto de referência, algo que conectasse sua realidade à nossa. O dispositivo, construído com as exatas especificações que eles haviam fornecido através dos falsos mensageiros, servia exatamente a esse propósito. Mas também poderia ser usado contra eles, com uma clareza que não sentia há semanas. Corri para o dispositivo e comecei a reconfigurar as bobinas supercondutoras, invertendo a polaridade dos campos magnéticos. O Dr. Ribeiro, compreendendo instantaneamente minha intenção, juntou-se a mim, ajustando os cristais para uma nova configuração. — O que vocês estão fazendo? Gritou a doutora Vasconcelos, tentando nos deter. Transformando a âncora em uma armadilha, respondi, sem parar o trabalho. Se eles precisam disso para manter a conexão com nosso universo... A multidão de influenciados havia chegado aos portões da instalação. As entidades pairavam acima, suas formas impossíveis distorcendo o próprio ar ao seu redor. O dispositivo vibrava tão violentamente que pequenos objetos ao redor começavam a levitar. Com um último ajuste, ativamos a configuração modificada. O efeito foi instantâneo e catastrófico. O dispositivo emitiu um pulso de energia que se expandiu em ondas concêntricas, visíveis como distorções no ar. Quando as ondas atingiram as entidades, elas pareceram dobrar-se sobre si mesmas, como papel sendo amassado por mãos invisíveis. Um som indescritível preencheu o ar. Não um som físico, mas algo que reverberava diretamente em nossas mentes. Era como o grito coletivo de milhões de vozes, todas expressando não dor, mas surpresa e fúria. As rachaduras no céu começaram a se fechar, sugando as entidades de volta para o vazio. A multidão de influenciados caiu no chão simultaneamente, como marionetes cujas cordas foram cortadas. E então, silêncio. 3 meses se passaram desde o que os meios de comunicação chamaram de evento de distorção atmosférica global, um fenômeno que cientistas oficiais atribuíram a uma combinação incomum de atividade solar e anomalias magnéticas terrestres. A amnésia coletiva que afetou milhares de pessoas foi diagnosticada como resultado de histeria de massa, desencadeada pelo evento. O projeto Cassandra foi oficialmente encerrado. A instalação subterrânea, selada. Os dados, classificados no míssil, mais alto nível de sigilo governamental. Nossa equipe, dispersada para diferentes instituições ao redor do mundo, com ordens estritas de nunca discutir o que testemunhamos. Mas os sonhos continuam. Não os pesadelos de antes, com cidades impossíveis e entidades do vazio. Agora são sonhos de estrelas distantes, de civilizações que enfrentaram o mesmo que nós e sobreviveram. Os verdadeiros mensageiros, talvez, finalmente capazes de se comunicar diretamente agora que as entidades foram temporariamente repelidas. Eles mostram imagens de outros dispositivos, espalhados por galáxias distantes. Uma rede de proteção,
construída ao longo de éons por incontáveis civilizações, cada uma contribuindo com um nó na teia cósmica que mantém as entidades do vazio à distância. Nosso dispositivo, mesmo desativado, ainda é um desses nós. Um lembrete para as entidades de que não somos presas fáceis. Mas os sonhos trazem também um aviso. As entidades são pacientes. Existem fora do tempo como o conhecemos. Para elas, séculos são instantes. Eventualmente, encontrarão outra forma de tentar atravessar. Por isso mantenho este registro, escondido onde espero que sobreviva a mim, para que quando os sinais começarem novamente, e eles começarão, alguém possa reconhecer o perigo. Porque agora sei a verdade que nenhuma autoridade quer admitir. Não estamos no topo da cadeia alimentar cósmica. Somos apenas mais uma, espécie em um universo muito mais estranho e perigoso do que jamais imaginamos. E os predadores estão sempre observando, sempre esperando, sempre famintos.